Muito bem, amigos, chegamos ao estudo da lição número 3, a parte do domingo, dentro do contexto da lição da semana, que fala sobre a questão do Evangelho Eterno, o Evangelho do Reino. A parte do domingo fala sobre o livro do Apocalipse, um livro cheio de esperança e de graça. E Ellen White escreveu no livro Eventos Finais, página 52, o seguinte: ao nos aproximarmos do final da história desse mundo, as profecias referentes aos últimos dias exigem um estudo especial. O último livro do Novo Testamento, o Apocalipse, está cheio de verdades cuja compreensão nos é necessária. Precisamos entender que a mensagem de Deus para o seu povo, para a humanidade, é uma mensagem de amor. O livro do Apocalipse prepara as pessoas para essa mensagem de amor, além de alertar sobre os acontecimentos finais. Havia numa cidade um homem chamado Donley. As pessoas achavam que ele era um homem eremita, um homem assim, isolado, que não ligava para ninguém. Mas quando ele morreu, leram o testamento dele e era uma mensagem de amor por aquele povo. Ele dedicou toda a sua fortuna para que as pessoas pudessem ter água potável que vinha das montanhas, que vinha lá de baixo do vale para as montanhas. Ele deixou dinheiro para comprar bombas potentes que jogavam água para cima e irrigava toda a cidade, além de permitir que todos tivessem água encanada em casa. Era uma notícia muito boa para as pessoas que pensavam que aquele homem era um homem rude, sem nenhum amor por ninguém. Descobriram que ele tinha um amor muito grande por todas as pessoas. Quando lemos o livro do Apocalipse, descobrimos que Deus tem um amor muito grande pelas pessoas. Uma mulher disse ao pastor: pastor, isso está no Apocalipse? Sim, disse o pastor, claro, irmã, essa mensagem de amor e esperança está no Apocalipse. Ela disse: pastor, eu nunca li o Apocalipse, porque eu sempre tive medo do Apocalipse. Eu sempre achei que era um livro medonho, cheio de bestas, cheio de castigos, de sangue e de coisas destruidoras. Mas isso está no Apocalipse, eu vou começar a ler o livro do Apocalipse. Por isso, podemos dizer que o Apocalipse é a resposta do amor de Deus para o pecado do ser humano. Por isso, se todos seguissem as instruções divinas, todos seriam mais felizes. O livro do Apocalipse nos traz essa mensagem de amor, de esperança e de advertência. Por isso, nesta lição, temos que aprender que Deus tem uma mensagem de graça para todas as pessoas. Uma mensagem que não alcança o seu destino não tem valor algum. Quando foi no ano de 1858, uma moça na Inglaterra chamada Mary Sutherfield, ela mandou uma carta para o seu noivo, que estava no outro lado do mundo. Só que essa carta nunca chegou. Alguém pegou essa carta e colocou dentro de uma garrafa e jogou no mar. 150 anos depois, uma pessoa achou essa garrafa no meio da areia, no meio do lixo, numa praia, destampou a garrafa e viu a mensagem. A mensagem era endereçada a um jovem que estava na América do Sul. Ele levou essa mensagem até esse local, mas o moço já havia falecido. Nessa carta, a moça dizia um sim para o pedido do moço se ela queria se casar com ele. Essa mensagem nunca chegou nas mãos daquele moço e ele morreu sem saber dessa grande verdade. A moça se casou com outro homem e foi infeliz o resto da vida. Uma mensagem que não alcança o seu destino não tem validade. Por isso que Deus deseja que o Apocalipse seja uma mensagem que alcance os corações. Nós temos dois textos bíblicos para responder à pergunta de número 1, sobre o que esses dois textos do Apocalipse tratam, além de profecias. Apocalipse capítulo 1, verso 1 a 3, diz assim: revelação de Jesus Cristo, o qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente hão de acontecer. E pelo seu anjo as enviou e notificou ao seu servo João, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que ele havia visto. Ele dizia: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Esse é o primeiro texto. Segundo texto, Apocalipse 14, verso 5. E vi outro anjo, verso 6, perdão. E vi outro anjo voando pelo meio do céu, que tinha uma mensagem, que tinha o evangelho eterno para pregar a todos que habitam sobre a terra, e a toda nação, tribo, língua e povo. A pergunta é: o que esses dois versos querem dizer? Eles tratam de quê, além de profecias? Resposta: esses dois textos falam de felicidade e salvação através do evangelho. Revelação de Jesus Cristo, o qual Deus deu a Jesus, Jesus deu ao anjo, e o anjo então passou para João, para anunciar às pessoas a salvação. Apocalipse 14, verso 6. Vi um anjo voando pelo meio do céu que tinha o evangelho eterno.
O Evangelho é as boas novas da salvação para todas as pessoas. Esse Evangelho eterno é o mesmo Evangelho que Jesus disse em Mateus 24:14, o Evangelho do reino será pregado em todo o mundo, para testemunho e salvação de todas as pessoas, então virá o fim. Então, esses dois textos falam sobre salvação e sobre felicidade, de maneira que mostra o amor divino por todos nós que desejam, ou todos nós que desejamos estar no céu com o Senhor Jesus Cristo. O livro do Apocalipse é a revelação de Deus sobre Jesus, o grande e vitorioso no conflito final. Ao lermos o Apocalipse, o que nós vemos é a revelação de Jesus Cristo e no final, João dizendo, o Senhor vencerá, ora vem Senhor Jesus. É um livro maravilhoso, é um livro que revela Jesus em sua divindade. Ele diz que Jesus é o Alfa e o Ômega, que Jesus é o Rei dos Reis, que é o Cordeiro que venceu, que ele é o primeiro e o último, que estava morto e que está vivo. Ainda, o livro nos mostra, através das profecias, eventos históricos que nos ajudará no preparo espiritual para a vinda de Jesus pela segunda vez. Mostra-nos também a erradicação do pecado, a derrota e destruição do diabo e dos seus anjos e de todos aqueles que optaram por seguir o diabo, que a Bíblia chama de ímpios. Mostra ainda o estabelecimento de um novo tempo, um novo céu e uma nova terra. A vinda do reino de Deus, a nova Jerusalém, a presença de Deus morando com os salvos por toda a eternidade e uma felicidade sem fim. Então, a leitura da Bíblia e o livro do Apocalipse é uma grande necessidade para o crente nesses dias, diante de todos os acontecimentos. Temos que nos preparar através do livro do Apocalipse. Ellen White escreveu no livro Medicina e Salvação, na página 328, o seguinte: devemos cooperar com o Senhor Jesus na grande obra de apresentar a verdade para esse tempo ao mundo. Precisamos estudar o livro do Apocalipse, especialmente as importantes mensagens que falam da salvação em Cristo. Há muitos anos, na cidade de Havana, em Cuba, houve uma epidemia de febre amarela que assolou todo o país, mas especialmente um palácio foi isolado porque 2.000 homens de soldados, 2.000 soldados de uma cavalaria ficaram presos nesse castelo com febre amarela. E para que não se alastrasse por todo o país, esse castelo foi isolado. As pessoas estavam morrendo à míngua dentro do castelo. Só havia um jeito: levar remédios e comida para essas pessoas, mas ninguém se atrevia a fazer isso, até que um jovem corajoso colocou num barco comida e remédio e se remou na direção do palácio. As pessoas viram e começaram a gritar para que ele voltasse, porque ele seria contaminado e não poderia mais voltar para a sociedade. Ele não ligou, continuou a sua trajetória. Bateu na porta do palácio, os soldados atenderam, não queriam abrir. Ele disse: eu tenho remédios, eu tenho comida, por favor, eu tenho a salvação para vocês. Eles abriram as portas, as pessoas tomaram ali a comida, tomaram os remédios e milhares foram salvos. Dos 2.000 e tantos que haviam ali, mais de 1.800 foram salvos. O rapaz se tornou um herói nacional. A esse exemplo, Jesus Cristo desceu a este mundo contaminado pelo pecado. Poderia também ser contaminado, mas Jesus trouxe salvação e trouxe boas novas para todas as pessoas, que nós chamamos hoje de Evangelho. Esse Evangelho do Reino tem que ser pregado a todas as pessoas, para que as pessoas conheçam Jesus como o grande Salvador. O livro do Apocalipse traz Jesus como o grande Salvador, o grande vitorioso sobre o pecado e sobre a origem do pecado. Deus nos abençoe. Possamos entender que Deus quer falar conosco e Ele vai usar o livro do Apocalipse nesses últimos dias para falar do seu amor e do preparo que devemos ter. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor nos deu o livro do Apocalipse. Nele o Senhor é revelado como o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. O Senhor é revelado como o grande vitorioso no conflito final. Obrigado por essa bênção, em nome de Jesus, no seu nome, Jesus, e no poder do Espírito Santo, agradecemos. Amém. Fica com Deus, um bom domingo, uma boa Páscoa, que o Senhor nos abençoe e ressuscite cada dia em nosso coração para fazermos a sua vontade. Deus abençoe a todos. Amém.